Olá, pessoal. Eu sou a Luciana, diretora da Escola Doutora Diron Gonçalves Boaventura. Hoje nós estamos aqui reunidos em nome das duas escolas estaduais de Rio Paranaíba. Sejam todos muito bem-vindos a esse encontro de hoje. Bem, diante desse momento ímpar, né, na nossa comunidade escolar, em Rio Paranaíba, em todo o mundo, diante dessa pandemia de Covid-19, nós, educadores das escolas estaduais de Rio Paranaíba, também sentimos a necessidade de nos adaptar a esse momento e aprender novas formas de comunicação e assim, aproximar as nossas escolas de toda a comunidade. Nós estamos hoje muito felizes em poder contar com vocês, nossos queridos alunos e alunas da Escola Doutora Diron, né, da Escola Estadual Professor José Luiz, as suas famílias, enfim, toda a comunidade escolar, né, todos do município aqui de Rio Paranaíba. Essa semana foi uma semana muito especial para todos nós. Nós iniciamos o ano letivo de 2021, recebendo os nossos alunos, claro, de forma virtual, né, porque o atendimento presencial devido à onda roxa nesse momento está impossibilitado. Trabalhamos durante a semana com o acolhimento dos nossos alunos, né, promovendo atividades de reflexão na escola, através dos nossos grupos de WhatsApp, né, inicialmente. Iremos fazer uma adaptação pelo aplicativo Conexão Escola nos próximos dias, para que nosso atendimento seja cada vez mais próximo. E essas atividades, esses momentos de reflexão durante a semana, foram sobre esse momento ímpar, né, único que nós estamos vivendo. E para encerrar a semana, hoje, que é sábado letivo, nós estamos reunidos, as duas escolas estaduais de Rio Paranaíba. Eu quero passar agora a palavra para a Rosane, diretora da Escola José Luiz de Araújo. Ela teve um probleminha técnico, não conseguiu entrar aqui conosco, mas deixou uma mensagem para vocês. Bom dia, eu sou a Rosane, a diretora da Escola Estadual Professor José Luiz de Araújo, e em nome de todos os servidores da escola, quero dar as boas-vindas a toda a comunidade escolar ao ano letivo de 2021. O nosso desejo é que estivéssemos todos trabalhando de forma presencial, com todos os alunos ali na escola, para nos alegrar, né? Mas enquanto a situação pandêmica não permitir, vamos ter que tentar fazer o melhor para que cada aluno se sinta bem acolhido e bem atendido. Começamos o ano, nesta semana, de uma forma bem prazerosa, com a Semana do Acolhimento, e para encerrar essa semana de forma ainda mais prazerosa, contamos com a presença do professor Brás. Seja bem-vindo, professor Brás. Com certeza, você contribuirá muito com a sua palestra para o bom início do nosso ano letivo. Obrigada, Rosane. E nós estamos hoje recebendo aqui um convidado muito especial. Já quero agradecer pela disponibilidade, pelo carinho conosco. Professor Brás Paulo de Oliveira Júnior, de Patos de Minas. Ele é formado em História e Geografia, é palestrante, professor sistêmico e atua na área de formação e educação há mais de 25 anos. Seja bem-vindo, professor Brás, muito obrigado por aceitar o nosso convite, e agora com você. Olha só, que alegria, viu? Muito obrigado, viu, Luciana? Obrigado a Rosane. Gente, ter as comunidades escolares unidas para mim é fantástico, né? Eu posso dizer que eu passei a minha vida sempre dentro de alguma escola, sempre dentro de alguma realidade que envolve pai, que envolve aluno, seja na condição de aluno ou na condição de professor.
a escola é um espaço que respira esperança, que respira o que tem de melhor no mundo, e é algo tão fantástico que mesmo com todas as dificuldades, mesmo com pandemia, mesmo com tudo, a escola resiste. Nós que estamos na educação resistimos e ficamos aí firmes para levar para essa comunidade, que é constituída de todas as pessoas que estão na escola, todas sem exceção, dos pais e principalmente dos alunos e das alunas, que é a razão de ser de todo esse trabalho. Então, para mim é uma alegria imensa estar aqui. E nessa fala de hoje, que eu não quero me estender muito, né? Eu quero falar principalmente do ser humano, né? Não tem aqui a pretensão de ensinar nem professores, nem pais, nem ninguém, porque vocês já sabem o que fazer. Já existe, né, todo um direcionamento que é próprio de cada um, seja o pai, o professor, a professora, seja o aluno, mas eu quero falar da condição de ser gente, sabe, essa condição tão fantástica que nos permite crescer. O ser humano, ele é alguém que tem que esculpir a si mesmo. E eu quero falar da gestão da emoção, tendo como referência um livro muito do Dr. Augusto Cury, e a partir desse livro, eu determinei um tempinho aqui que eu vou estar falando com vocês, e não tem um princípio, meio e fim, porque a formação ela não tem fim nunca. A formação ela faz parte da nossa história. A formação ela tem a ver com aquilo que nós temos aí de mais íntimo, porque é aquilo que nós acreditamos. E algo que nós vamos aprendendo e que o coração ensina e que a ciência comprova é que a questão emocional ela tem uma relevância fundamental na nossa vida como um todo. Então, quando eu falo aqui de fazer a gestão da emoção, é controlar, dentro do possível, aquilo que de alguma forma nos impacta. Tem uma história que o pessoal falava, e eu me lembro que eu ainda era meio molecote, né? E o pessoal falava assim, na hora que você entrar no seu serviço, na hora que você entrar aqui na empresa, você esquece seus problemas lá fora, que é só o serviço. E vai dizer isso para uma mãe que foi trabalhar e deixou um menino com febre. Vai falar isso para um professor, né? Que ele está, de repente, numa situação que a mãe está hospitalizada e ele está ali dando aula. Se, eventualmente, a memória não vai trazer essa pessoa para aquela realidade presente. E aí, o que eu coloco nesse aspecto, primeira coisa, é que todos nós que estamos aqui nesse movimento, nós temos responsabilidades. Nós não temos dúvida nenhuma disso. A responsabilidade de quem está numa família e quer que essa família tenha o melhor, a responsabilidade de quem está na sala de aula e quer que os seus alunos e alunas tenham o melhor, né? A responsabilidade de quem está à frente de uma escola, de uma comunidade escolar, e quer que a sua escola consiga realizar tudo aquilo que está preconizado em tanta lei, que a gente não sabe o que acode primeiro. Então, é importante saber o seguinte, não vamos falar de culpa, vamos falar de responsabilidade, e não vamos falar de pessoas perfeitas, mas vamos falar de pessoas que estão se esforçando para entregar, lá onde ela realiza o seu trabalho, o seu melhor. Entenda trabalho aqui como tudo aquilo que você faz, seja remunerado ou não. Então, nós temos a nossa responsabilidade enquanto pai, eu tenho minha responsabilidade enquanto mãe, eu tenho minha responsabilidade enquanto aluno e aluna, porque a profissão, né, de quem está estudando é ser estudante, e assim como muitos de nós trabalham de forma remota nesse momento, o aluno continua sendo um trabalhador da educação, aquele que recebe, porque ele também é um profissional, ele está aprendendo. E esse aprendizado, agora, utilizando computadores, utilizando programas, utilizando o telefone, usando a internet, nós sabíamos que ele iria acontecer. A pandemia acelerou um processo que todos já sabíamos que ele iria acontecer. Só que como ele aconteceu no momento em que nós tivemos que nos
muitas vezes resguardar em casa. Ele aconteceu no momento em que nós temos que conviver com algo que é muito novo, é muita máscara, muito álcool gel, é muita informação, desinformação, fake news e etc. Eu não vou escolher em que você vai acreditar, mas eu quero comentar como é que eu devo me colocar nesse momento. Como é que eu devo me colocar nesse momento aonde eu tenho realmente um mundo que está aí, eu tenho essa responsabilidade que não sumiu, a pandemia não encerrou as minhas responsabilidades, então eu tenho que dar aula, eu tenho que dar conta das minhas coisas lá na minha família, e eu que sou aluno tenho que dar conta de estudar. E por incrível que pareça, né, a aula remota ela conseguiu aumentar ainda mais coisas para a gente ter que preencher. Todos nós. Eu não sei nem como é que diretora tem tempo de ser diretora, porque elas passam a vida só escrevendo em papel e fazendo um relatório, e esperando um minuto, e esperando resolução, e vai vir a resolução da resolução, que depois resolveu que não era aquilo, era outra coisa. Então, eu tenho uma admiração muito grande por todo mundo que está envolvido nesse processo, e veja, eu não critico. Não critico porque quando algo é tão novo assim, ninguém está fazendo nada por pirraça ou birra. Nós estamos fazendo aquilo que nos é permitido fazer. E onde que eu quero chegar quando eu falo de emoção? Sabe, emoção e gestão, vamos integrar esses dois temas? Veja, gestão, lá na raiz da palavra, tem a ver também com gestação. E o que a gestação implica? É aquilo que será uma vida plena. Olha que fantástico. Então, a nossa vida plena, ela perpassa por controlar as nossas ansiedades, os nossos medos, as nossas angústias, aquilo que muitas vezes se tornou pesado ao longo dos anos. E nem sempre é simples, e nem sempre é fácil. Mas aonde que é o ponto? O que eu quero colocar para vocês como algo assim fundamental? E aqui, me permitam, eu vou ler uma frase do jeitinho que o Dr. Augusto Cury colocou. Já que eu estou usando a fala dele, né, os escritos dele como referência, ele diz assim, que a emoção é o mais belo e inóspito dos planetas. Explorá-lo, dominá-lo e usar seus recursos de forma inteligente é o nosso maior desafio. E é uma tarefa em que quase todos nós falhamos de uma forma grosseira. E por que nós falhamos, né, de uma forma grosseira? Porque nós tentamos fazer algo que, na verdade, dá o efeito inverso. E aqui eu vou colocar alguns exemplos. Alguma coisa que te magoou, machucou, feriu. Porque, veja, eu estou falando de gente. Para além da condição que você está nesse momento, para além da situação que você está passando nesse momento, você é gente, pessoa, um ser, né, filho e filha de Deus. Então, nós temos, né, a vontade grande de acertar. E nesse caminho, muita gente talvez nos tenha magoado. Muita gente pode ter nos frustrado, nos enganado. E aí, eu preciso esquecer o que fulana fez para mim, eu preciso esquecer o que aconteceu. E quanto mais eu tento esquecer, mais eu me lembro. Por quê? Porque é o efeito inverso. Quando eu tento esquecer, eu reforço. O que eu preciso fazer? Eu tenho que ressignificar. Eu tenho que trazer outras coisas para ocupar esse lugar. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Outra coisa que nos frustra profundamente todos nós julgamos as pessoas. Ah, Brasa, eu não faço isso. Claro que nós fazemos. Gente, tanto é que você tem a comida que você gosta, a comida que você não gosta. O perfume que você gosta, o perfume que você não gosta. Pessoas que você simpatiza e pessoas que nem tanto. Sabe, isso é próprio do ser humano. E aqui, repito, eu não uso a palavra culpa. Eu digo que nós temos características que são próprias de quem é gente. Por isso que gente muito perfeitinha me incomoda. Porque elas tentam muitas vezes nos colocar naquele molde, como se todo mundo tivesse que ser daquele jeito. Não é. Às vezes você está me ouvindo aqui, é um professor, uma professora maravilhosa, faz um trabalho fantástico e tem uma dificuldade danada para educar os seus filhos. Porque eles demandam coisas que não basta ser professor. Eles precisam de outra coisa.
Às vezes você é um pai, uma mãe excelente, não dá conta de colocar seu filho para estudar da maneira que você gostaria. Sabe, quando eu falo, então, de pessoas normais, numa vida normal, essa fala é para essa galera. Você que já é perfeito, que a sua família tá tudo beleza, que vocês não têm problema, que tá para além dessas coisas, eu até sinto dizer que eu não vou acrescentar nada na sua vida. Ah, que é um filho bom é só educar. E quantas pessoas que fazem um esforço danado para educar os seus filhos e não conseguem da maneira que gostariam? Eu me lembro de uma vez, eu comecei a dar aula, né? Profissionalmente falando, não tinha concurso, então eu ia para designação. Quem é professor vai me entender. E em 2002, então, eu fui para designação, fui pela primeira vez para a sala de aula, enquanto professor regente contratado, né, pela Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais, e eu me lembro de um aluno, e não tem jeito de esquecer, né, a mente não desvê, que a polícia havia ido lá na casa do pai dele, ele estava o que seria o 9º ano hoje, era uma 8ª série. Isso era 2002. Mas ele tinha idade para já estar, provavelmente, no 3º ano do ensino médio, mas ele estava no 9º ano. E a polícia, quando chegou na casa, né, desse senhorzinho, ele era viúvo, esse menino estava amarrado com uma corrente na pilastra da varanda. E os policiais questionaram, né? Mas por que o senhor está fazendo isso? E esse senhorzinho falou assim, é porque eu não aguento mais ver meu filho indo lá na boca de fumo e ser ameaçado de morte. A droga está matando ele. O que eu vou pensar de um pai desse, sozinho, criando um menino, um senhor que mal sabia ler, que cresceu na roça, cabo de enxada, e que, de repente, os problemas da vida moderna chegaram na vida dele, e ele usou uma coisa básica, e não estou dizendo jamais que ele está certo, eu estou dizendo que, dentro daquilo que aquele senhor tinha, ele acorrentou o filho dele como se fosse uma coisa de salvação. E, honestamente, eu nunca mais soube o que aconteceu nessa história. Mas eu nunca esqueci essa história. Para dizer para você que ninguém tem a prerrogativa de só acertar ou de só errar, a gente faz o melhor que pode com a situação que tem. É claro que esse senhorzinho, infelizmente, ele agiu de uma forma muito errada, mas dada a instrução que ele tinha, o local que ele morava, aquilo para ele era um gesto de amor. Ele queria que o filho dele ficasse vivo. O professor, aonde você quer chegar? Que sabe, olhar para as pessoas e humanizar essas pessoas. Olhar para sua esposa, para o seu marido, para o seu aluno, entender que ali tem gente. Gente que errou, que acertou, que ficou feliz, que ficou triste, que teve alegrias, mas que também carregou muita decepção e às vezes carrega decepção até hoje. E aí, esse gesto que Jesus Cristo já falava para a gente desde sempre, né? Hoje o pessoal chama de empatia, esse nome bonito, mas Jesus Cristo já tinha falado isso. Ele falava, ó, tem uma lei de ouro, né? Faz ao outro o que você gostaria que fizessem para você. E essa regra é muito simples. E aí vem doutores, especialistas, pedagogos, filósofos, grandes autores, grandes nomes, e redescobrem essa verdade e falam assim, ó, tá faltando empatia no mundo. Como se fosse uma grande descoberta. Não, Jesus já falou isso, olha, não tenta ficar tentando, não fica aí tentando mudar o outro, muda você primeiro. Sabe aquela história? Ao invés de você ficar apontando o dedo para o outro, tira a trave do teu olho. Você tem uma trave no olho e fica olhando o cisquinho aí que está aí no outro. É disso que nós estamos falando aqui, sabe? De olhar para nós e olhar para o outro como iguais. Quando eu falo como iguais, uma vez eu falei isso para uma pessoa, ela falou assim, mas eu sou a fulana. Eu falei, mas veja, eu estou dizendo para olhar como igual na condição humana, não em relação ao cargo que você ocupa, porque em relação ao cargo que você ocupa, você tem que ter autoridade nele. Já pensou se a direção for querer fazer o que todo mundo quer?
Se o professor não tiver autoridade na sua sala de aula, se a pessoa que está à frente de uma empresa não assumir as decisões que ela tem que assumir porque está à frente daquela empresa, mas olhe para o outro sabendo que do outro lado tem uma pessoa, ali tem gente. Olha para o seu filho e para sua filha, é gente, é pessoa. É alguém que é tal qual a mim, só que está num momento diferente da vida. Às vezes, nós colocamos peso demais nos outros e aquela pessoa não está na hora. Eu vou dar um exemplo da fazenda. Eu morei em fazenda há muito tempo e eu conheço Rio Paranaíba, eu já fui aí muitas vezes. Né? Eu não sei se alguém se lembra aí de São Antônio, eu ia muito para grupo de jovens, ia para grupo de oração, né? Participava aí, já dormia aí, acho que na casa paroquial algumas vezes. Mas onde que é o ponto? Eu me lembro que quando a gente morava na roça, e aí nascia um potrinho, né? E criança é encantado com potrinho. E os potrinhos ficavam lá brincando, aquele negócio todo, e eu falava assim, ô pai, por que a gente não pode adestrar, né, ou domar, que era o que falava na época, o potrinho agora, quando ele está pequenininho? E meu pai falava assim, se você domar ele agora, ele fica frouxo. Porque ele ainda não tem todo o vigor que precisa ter. Naquela época eu não entendia direito, mas eu obedecia. Meu papel de filho era obedecer, eu obedecia, meu pai explicava. E quando eu fiquei maior, eu entendi o que é isso. Né? O potrinho ele tem que crescer, virar um potro, ficar no auge da sua força física, sentir que é totalmente livre, que ele pode fazer qualquer coisa que ele quiser, porque ele tem motivação para isso, né? Ou seja, ele tem que estar motivado. E aí, quando ele está no auge, aí sim ele é domado. Por quê? Porque aí você tem o vigor todo que foi construído quando ele era, vamos dizer assim, selvagem, mas agora ele vai ter o controle da pessoa que vai saber utilizar todo esse vigor, no caso nosso, né, para o trabalho da fazenda. Então, nem todos estão no momento certo para certas realidades. É como você querer que uma criança tenha o comportamento de adulto, ou que o idoso tenha um comportamento do adolescente. Cada pessoa tem seu momento. Assim como na sala de aula e na família da gente, cada pessoa tem seu tempo. Aquilo que eu descobri como verdade hoje, e sei que é a verdade, talvez alguém lá da minha casa ou lá na sua sala de aula só vai descobrir daqui um ano e meio. Bom, e até lá, eu vou brigando? Não, você vai equilibrando as coisas. Repito, é mais fácil mudar a mim mesmo do que querer mudar o outro. Você sabe que querer mudar o outro, na verdade, é uma certa arrogância da nossa parte. Eu quero que o outro faça conforme aquilo que eu acredito. Eu quero que o outro seja conforme a minha verdade. E a vida não é assim. A vida é diferente. A vida é de outro jeito. E aí, para encerrar esse pedacinho, eu também não posso simplesmente me isolar e falar assim, vou ficar aqui na minha, não quero ter problema com ninguém, com nada, etc. E aí vai vir um vazio muito grande. Por quê? Nós fomos feitos para grupo. Por que esse é um momento em que nós temos que cuidar demais uns dos outros? Porque nós fomos feitos para grupo. Mesmo quem não gosta de se enturmar muito, ele acha bom ver aquela confusão, aquela bagunça, igual aquele primo isolado no encontro da família, mas aquela movimentação, aquele, sabe, gente correndo, gente vindo, gente voltando, aquilo faz bem. Movimento é vida. O que está parado demais dá uma sensação estranha. Sabe? Lá na roça, vou usar exemplo de roça. A gente, às vezes, tinha aqueles períodos de chuva, né? Meu pai falava assim, inverno, chovia dias seguidos. Como diz ele, o povo de hoje não sabe o que é chuva mais, não. Chovia semana topado. E ali, quando começava a secar e dava aquele sol, tinha umas partes que davam aquelas poças d'água. E a poça d'água que dava em cima das pedras, das rochas, elas não
vazavam, aquilo ficava impermeabilizado e aquela água ficava ali. Passado um tempo, você ia lá, aquela água estava lá, ela estava estranha. E meu pai falava assim, a água enferrujou. Eu falei, pai, água enferrujou? Ela está enferrujada. O que era isso? Água parada é perigosa. Quando a nossa alma está parada, ela vai enferrujando. Sabe, quando a nossa vontade está parando, aquilo ali não presta, não tem jeito. Sabe, quando a gente vai desanimando com as coisas, quando eu vou desacreditando, eu vou virando água parada. E aquilo vai enferrujando. E aquilo vai ficando podre, e aquilo vai ficando ruim. Tem uma didática que ela é muito importante, principalmente para pessoas que são apegadas, que é a dinâmica da caixa d'água. Até tenho essa dinâmica colocada num vídeo lá do meu canal, Professor Braz Paulo. Quem gostar e quiser depois me seguir, vai ser um prazer, uma honra ter seguidores de Rio Paranaíba, tá? Professor Braz Paulo. Até depois, se as diretoras quiserem, manda meu link para a galera aí. Tem muita aula pronta lá, viu, professores? Quem for da área de humanas, filosofia, sociologia, tem muita coisa que já está prontinha lá. Se quiser usar, é de domínio público, é isso que fala, domínio público. Mas aí, o que eu falo da caixa d'água? Quando as pessoas são muito apegadas numa determinada coisa, sabe? Um cargo, um emprego, às vezes uma relação que não está dando certo, o negócio já deu tudo que tinha que dar, é igual a caixa d'água que se recusa a oferecer da sua própria água. Todo mundo sabe que de tempos em tempos a gente tem que lavar a caixa d'água. Mas por que a gente não tem que lavar toda semana? Porque o fluxo constante de água vai fazer com que aquela sujeira vai ficando no fundo e a água limpa vai ficando em cima. Mas para funcionar, tem que sair todo dia a água mais velha para chegar a água nova. E nesse fluxo, a caixa, na maioria das vezes, vai ficando limpa. Nós somos assim. É legal ser professor? É ótimo, eu amo. Mas também é legal ser palestrante e, dependendo do encontro, quando tinha encontros, era bom ficar na equipe da cozinha ou na equipe de limpar os banheiros. Porque aí você dá oportunidade para que outros ocupem aquele espaço que você está ali. E se você acha que só serve para uma coisa, me desculpa, você está errado. Você tem tantas habilidades, tantas possibilidades, e às vezes eu fico apegado. Lembra aquela história de que macaco velho não põe a mão em cumbuca? Vocês lembram como é que era essa estratégia de alguns índios? Eles colocavam um negócio muito gostoso dentro da cumbuca, né? Cumbuca, para quem não lembra, é cabaça, mas eu acho que aí todo mundo sabe o que é isso. Fazia um furo pequenininho, de maneira que para o macaco pôr a mão ele tinha que fazer isso, né? E quando ele pegava o que ele queria pegar e tentava tirar, ele não dava conta. Porque a mão aberta entrava, a mão fechada não saía. E ele era capturado por causa disso. Daí vem a expressão, macaco velho não põe a mão em cumbuca. Por quê? O apego te faz perder as melhores coisas da vida. Estou falando isso para você que é professor, professora, você que está de ABS, você, né, que está na limpeza, na manutenção, você que é pai, que é mãe. O apego te faz perder as melhores coisas da vida. Porque se você é apegado em algo, você não deixa espaço para outras coisas. Para o novo vir, para a esperança vir, para a alegria vir, até para um novo desafio vir. Quantas pessoas que se reinventaram durante esse período? Teve gente que tinha uma empresa que estava lá física, ele conseguiu jogar já essa empresa na internet. Teve gente que está vivendo de WhatsApp porque ele manda as notícias, ele manda produto. Tem pessoas que nunca pensaram que ia ser motoboy, está trabalhando de motoboy. E qual que é o problema? Nenhum. Cada um está achando o seu jeito, porque sabe que não pode simplesmente ficar esperando. E nós, enquanto professores, professoras, nós que temos pessoas para fazer gestão, a primeira gestão é em nós. E aí, uma coisa que é interessante é o seguinte, nós temos dois jeitos de ativar a nossa mente. Vou dizer que são dois modos, dois comportamentos. Um é chamado de comportamento simples. É uma pessoa que tem a personalidade simples. Aqui eu vou terminar com o diagnóstico, e depois cada um vai ver o que faz da vida. Mas olha, o que é uma personalidade simples? Não é gente simples, não. Personalidade. É aquela que não reflete. Como é que ela age? Com raiva. Ela tem raiva das coisas.
ela sente, não deu certo uma coisa, alguém não pôde receber, ela se sente rejeitada. Ela vê uma determinada coisa, por impulso, ela fala coisas que depois ela se arrepende. É aquela pessoa que quando vê um problema, ela fala assim, eu queria eliminar esse problema, igual o pessoal faz lá em Big Brother, né? É a pessoa que nega as coisas. Não, mas para mim vai ser diferente. Não, mas todo mundo que passou nesse buraco caiu. Não, eu sou melhor do que os outros, eu vou passar e não vou cair. Vai e cai também. Às vezes cai e machuca mais. Porque esses princípios, gente, são princípios de instinto. Quem tem bicho em casa sabe. Né? É o cachorro mais dócil, mais banana do mundo. Na hora que você dá um negócio gostoso para ele, se você tentar tomar dele, ele rosna para você. Professor, mas o cachorro é um banana. Por que ele está rosnando? Porque não é ele rosnando, aquilo é um instinto. Nessa hora, ele não se lembra que você é o dono, a dona, que você faz tudo por ele, né? Tem uns que falam até que é papai e mamãe. Nessa hora, só fica o instinto. Tem pessoas, quem tem uma personalidade simples, ele vive pelo instinto. E como ele vive pelo instinto, a referência dele é resposta básica, sem ofensa. É Idade das Cavernas. Né? Você conhece alguém que age como se estivesse na Idade das Cavernas, né? Aquela pessoa que fulano, a pessoa, ela literalmente ruge. Nós temos muitos alunos assim, mas também temos professores assim e temos pais que são assim também. Essa característica de quem tem a personalidade simples é a lei do menor esforço. É aquela pessoa que te entrega um currículo e fala assim, eu quero muito o emprego, mas eu quero um emprego que eu não tenho que trabalhar muito. Que seja só meio período, mas que pague 10 mil reais. É a lei do menor esforço. Ou aquele menor esforço de alguém que fica em casa dia e noite e fala assim, para que eu vou me preocupar? Meu pai e minha mãe me dão tudo. Para que eu vou preocupar com a minha vida se eu tenho meu videogame, tenho minha internet, tenho meu namoro virtual? Essa é a lei do menor esforço. E por ser a lei do menor esforço, né, que é regido muitas vezes pela preguiça de estudar, de aprender, de correr atrás, é também a lei que me mantém onde eu estou. Eu avanço muito pouco quando eu escolho a lei do menor esforço. E a outra personalidade é a personalidade complexa. É aquela pessoa que ela segue um exemplo crístico. Né? Por que eu não falei cristã? Porque a força crística está para além do ser cristão. Uma pessoa muitas vezes não é crente no sentido de ter fé, mas ela é uma pessoa que é crística porque ela segue aquilo que Cristo fala no que se diz respeito ao comportamento. Como que essa pessoa deve ser? O que é uma personalidade complexa? Primeira coisa, ela se coloca no lugar do outro. E aqui eu quero fazer um parênteses. Gente, se colocar no lugar do outro não quer dizer que você concorda com o outro. Quer dizer que você vai ouvi-lo. Quer dizer que você vai permitir que essa pessoa manifeste o que ela pensa. E você não tem que apoiá-la nisso, você tem que ouvi-la. Por que a pessoa é tão assim, 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 assim? Aí você se coloca no lugar dela e lembra, né? Ó, a família era assim. O pai foi embora quando ela tinha 5 anos. Ó, a mãe teve que criar, mas né, a avó teve uma participação importante. Passou tal situação. Veja, isso não é para justificar comportamento. Isso é para que eu compreenda por que aquela pessoa é daquele jeito. Não é para passar pano. Ah, tadinho, o pai fugiu e tal. Não. Para começar, ninguém é tadinho. Ninguém é tadinho. Cada pessoa é fruto das escolhas que faz. E pobreza, tá bom? Não é defeito. Não ter certos luxos, né? E confortos quando se era criança, não é desculpa para ninguém virar marginal depois. Ou negligente. Mas, o que mais que tem? Né? A pessoa que tem um pensamento complexo, ela pensa antes de agir. Ah, eu vou falar tudo que eu estou pensando, tudo que eu quero. Ok, é a hora. O que isso vai te render para frente? Personalidade complexa, é a pessoa proativa. O que é a pessoa proativa? Ela faz coisa boa mesmo quando não tem ninguém olhando. Está andando na rua, viu um lixo no chão, viu que a lixeira está ali, ele se agacha, pega aquilo e coloca na lixeira. Quem está vendo? Ninguém. Quem vai aplaudir? Ninguém. Horário do serviço.
não é a função dele, mas a pessoa que estava limpando deixou ali a vassoura caída num canto. Ah, isso não é função minha. Não, ele pega a vassoura, vai lá e põe no lugar certo. A mão dele não cai. Né? Eu aprendi essa expressão com a minha mãe. Quando a gente era pequenininho lá em casa, nós somos só dois, eu e minha irmã. E aí nós tínhamos as funções específicas. E a minha função era, eu lavava a louça depois do almoço. E ela falava tranquilamente, ó, homem também ajuda em casa. Sua mão não vai cair, pode ajudar. E como eu sou grato à minha mãe porque ela fez isso por mim. Como eu sou grato à minha mãe porque ela foi para mim uma mãe fantástica. E o meu pai também é um cara sensacional. Por quê? Ele me ensinou a realidade da vida. Ele me ensinou a realidade da vida. E hoje, se você é pai ou mãe, se você é professor ou professora, mostra para os meninos a realidade. Ah, eles não estão nem aí. Não estão nem aí agora. Mas lá na frente eles vão se lembrar. Nem tudo que nós ensinamos vai ser usado agora. Muitas coisas que nós aprendemos só vão despertar na nossa cabeça, ó, tempos depois. Ah, falei um monte de coisa, os meninos estão fazendo tudo diferente. Não se frustre, acontece isso. Sabe aquela história, né? No primeiro, segundo, terceiro horário, você fez aquela aula bacana, linda, sobre bullying, na hora do recreio, o menino está lá na direção porque xingou o outro de... Você fala, gente, mas o que adiantou a minha aula? Olha lá o menino. Primeiro, teve um monte de menino que acreditou e que internalizou o que você deu de aula. E segundo, o aprendizado ele não entra na hora que você fala. Ele vai acontecer na hora que o outro precisa. Isso é fundamental. Isso vale para você, pai, mãe, vale para mim, vale para o professor, para a professora. Porque ali naquele espaço da escola, todo mundo educa. O pessoal vem aquele bando na hora da merenda, quando a gente tinha aula presencial, as meninas ali vão educando os meninos também. Porque a educação, ela é prioridade, função de pai e mãe, mas ela vai se reorganizando à medida que tem o espaço específico. E, honestamente, eu queria que os pais e as mães educassem muito melhor os seus filhos. Mas esse menino, essa menina, muitas vezes ele chega cru de tudo na escola. E como que faz? Nós vamos assumir isso também. Mas não com sentimento de culpa, mas porque eu sou um profissional que, para além do português, da matemática, da geografia, do ensinar o ABC, eu ensino pessoas a serem gente. E isso faz toda a diferença. E mais do que isso, nesses tempos de crise, nós precisamos de pessoas generosas, pessoas que sejam capazes de olhar para o outro com carinho, com amor, com gentileza. Essa é a lei do maior esforço. Dá trabalho? Tá. Mas, gente, a recompensa é fantástica. Traz para a tua vida, nesse momento em que tem tanta coisa doida acontecendo no mundo, a lei do maior esforço. Eu vou ser o melhor que eu puder ser. E isso não vai ser motivo de arrependimento. Eu vou ficar muito feliz por tudo isso. Gente, obrigado aqui o professor Brás Paulo, e vocês não sabem a honra que é para mim estar falando para vocês que estão aí em Rio Paranaíba. Para vocês verem que a tecnologia, ela é fantástica. Tá eu aqui em Patos, Avenida Paracatu, falando para vocês em Rio Paranaíba, e qualquer pessoa no mundo inteiro que tiver uma internet, que tiver um aparelho, um computador, um celular, está nos acompanhando agora nesse momento, ao vivo. Isso é fantástico. Parabéns para vocês, porque esse ano que reinicia, mesmo com grandes desafios, nós vamos acreditar. Cada geração teve que enfrentar os seus desafios. Guerras, inflação, governo militar, enfim, tantas coisas. Cada geração enfrentou o que teve que enfrentar. A nossa está enfrentando essa. Vamos honrar aqueles que vieram antes de nós e vencer essa batalha. E vamos honrar aqueles que, infelizmente, não sobreviveram. Mas que nós possamos honrar o legado deles e levar educação, levar alegria, levar força, levar entusiasmo, para que a gente não se perca no meio do caminho. Que Deus abençoe vocês, grande abraço, fiquem com Deus, e mais uma vez eu quero agradecer o convite da Luciana e o convite da Rosane. Obrigado, gente, foi fantástica essa experiência, estou muito feliz, vocês não imaginam quanto. Muito
Muito obrigada, professor Braz. De coração, eu agradeço em nome da Rosane, né? Estou aqui representando a escola dela também, a José Luiz. E, à medida que você foi falando, passaram várias coisas na minha cabeça, e eu acredito que na cabeça de todos, né, que estão aqui assistindo. E na nossa equipe, né, da nossa escola, a gente tem um lema, sempre a gente fala muito isso. Eu tenho que fazer o quê? O que é possível? Não. Eu tenho que fazer o meu melhor. Se eu tiver o sentimento que eu estou fazendo o meu melhor sempre, eu vou estar fazendo além do impossível, além do que é possível, sempre, né? Então, o mais importante é a gente ter isso no nosso coração, esse sentimento de que está fazendo o melhor. E quando você falou dessa palavra da moda agora, né, da empatia, que é algo que já deve existir, deveria existir há anos e anos atrás, mas hoje tem esse nome tão lindo, então que a gente aproveite realmente para praticar, de se colocar no lugar do outro. E aí eu faço um apelo a toda a comunidade escolar, né, que a gente se coloque, nós educadores, que a gente se coloque no lugar dos pais, das famílias, que a gente se coloque no lugar dos nossos alunos, porque nós sabemos que esse momento está sendo difícil para todos, né? Nada substitui as aulas presenciais, nada que nós fizermos será igual. O que seria se as escolas estivessem funcionando como antigamente, né, no antigo, né, como a gente dizia, no normal, né, que a gente sabe que jamais voltaremos ao normal. Nós voltaremos a um novo normal daqui a um tempo, se Deus quiser. E a gente faz esse pedido também, né? Que as famílias olhem para nós educadores também dessa maneira, com empatia, que se coloquem no nosso lugar, né? Nós estamos trabalhando muito, com muita dedicação, os professores estão se desdobrando, aprendendo, nós temos que aprender coisas novas nesse momento, estamos nos adaptando e aprendendo, né? E quando você fala também da responsabilidade que você tem que ter, que eu tenho que ter, né, que cada um tem que ter sobre as suas ações, que eu tenho que buscar fazer sempre o que é certo, que não precisa ninguém estar me olhando, me cobrando, me vigiando. Eu tenho que ter isso comigo, acima de tudo, né, sempre. Então, eu achei que veio realmente assim, e isso foi alguns destaques que eu estou colocando aqui, né, dentro de tudo que você falou, e que nos inspirou muito, nos inspirará, viu? Te agradeço muito, muito, em nome de todos, toda a equipe doutora Diron, todos os colegas da escola Professor José Luiz, comunidade de Rio Paranaíba, nossos alunos queridos, nossas famílias, e todos que estão nos assistindo. E um abraço bem grande, viu? Muito obrigada de coração pela contribuição que você trouxe para nós hoje. Valeu, obrigado. Como eu disse, é um grande privilégio, tá bom? E precisando, e em breve, no novo normal, se Deus quiser, quero estar aí pessoalmente, tá bom? Para visitar vocês, partilhar com vocês da vida, vai ser muito bom, tenho certeza. Eu ia falar isso. Eu espero que você aceite os próximos convites, que eu tenho certeza que você receberá aqui de Rio Paranaíba, não só das nossas escolas, mas de outras instituições, né, que também podem fazer o usufruir como nós hoje, tá? Muito obrigada mesmo. Bom demais, obrigado. Foi um privilégio mesmo, de verdade. Grande abraço. Até a próxima.